Bom, retomando os nossos estudos sobre a Primeira Guerra Mundial, falaremos sobre as consequências desse conflito. A primeira consequência, a mais trágica, a mais grave de todas, obviamente, refere-se às perdas, né? Milhões de pessoas morreram. Então, estima-se que entre 20 a 30 milhões de pessoas entre mortos e feridos, como um saldo terrível da Primeira Guerra Mundial, né? Milhares de pessoas, né, refugiadas, milhares de órfãos, economias de praticamente os países envolvidos na guerra quebradas, né, com exceção dos Estados Unidos, que foi o único país que saiu fortalecido desse conflito, né, emerge ao fim do conflito como um grande vencedor, né, vai se firmando ali como potência mundial, mas os outros países da Tríplice Entente e da Tríplice Aliança saem da guerra devastados, quebrados economicamente, né, e com perdas de todos os lados, né. Eu costumo falar, inclusive, que numa guerra não há vencedores, todos acabamos perdendo, né, de uma forma ou de outra. Outro ponto importante, como consequência desse conflito, foi o Tratado de Versalhes, assinado em junho de 1919. Né? A guerra encerrou em novembro de 1918. Tratado de Versalhes, além de outros tratados, mas vamos falar do de Versalhes, que é o principal. E por que o principal? Porque é no Tratado de Versalhes que vai germinar, né, o fio para a Segunda Guerra Mundial. Então, nasce ali, nas imposições do Tratado de Versalhes, aquilo que seria combustível para alimentar, né, os atritos entre esses países até a eclosão da Segunda Guerra Mundial, lá em 1939. Por que isso? Né? Porque os países vencedores da Tríplice Entente assinaram um tratado, forçaram, né, a assinatura de um tratado em que colocaram a Alemanha como a principal ocupada pela Primeira Guerra Mundial e impuseram uma série de restrições aos alemães. Por exemplo, a Alemanha ficou proibida de ter indústria armamentista, né? Não podia ter nenhuma fábrica que produzisse munição, tanques, canhões, armamentos diversos. O exército alemão foi reduzido ao número de 100 mil, né? A Alemanha perdeu territórios. A Alsácia-Lorena, que havia sido anexada lá na Guerra Franco-Prussiana, no século XIX, teve que ser devolvida para a França. A Alemanha perdeu outros territórios, outros domínios, perdeu, né, uma série de minas, terras, além de pagar pesadas indenizações aos vencedores. Né? O governo alemão foi obrigado a pagar milhões e milhões em indenização aos países vencedores. Tudo isso foi causando nos alemães, né, um sentimento de ódio, de revanchismo, um desejo de vingança contra a Tríplice Entente. Né? Isso foi sendo alimentado, obviamente, ao longo do tempo, vai ser inclusive uma grande força motora para a ascensão de Hitler, né, do Partido Nazista na Alemanha nos anos 30, provocando a Segunda Guerra Mundial. Então, o Tratado de Versalhes teve aí esse papel como agente também causador daquele conflito que viria mais à frente, que foi a Segunda Guerra Mundial. Também foi criado em 1919 a chamada Liga das Nações, né, que era a reunião desses países, dirigentes desses países, para promover a paz entre eles. Obviamente, a Liga das Nações fracassou, não conseguiu esse objetivo, tanto que a Segunda Guerra, né, acabou acontecendo. Né? Então, a Liga das Nações, embora tivesse essa ideia e esse objetivo de promoção da paz, acaba não surtindo o efeito esperado, né? Muito pela má vontade política dos dirigentes de cada um desses países. Então, como consequência, né, ou como consequências da Primeira Guerra Mundial, nós temos aí, né, além de tudo que já foi falado, também uma mudança geopolítica do continente europeu.
aqueles impérios, o Império Turco-Otomano, o Império Austro-Húngaro, né, foram fragmentados, vários novos países surgiram, né, e esses impérios caíram todos ao fim da Primeira Guerra Mundial. Então a Áustria foi desmembrada, né, o Império Turco-Otomano foi também desmembrado, vários países conseguiram, né, a sua autonomia, a sua independência, e mudou o mapa geopolítico europeu após a Primeira Guerra Mundial, ok? Então, basicamente, as consequências principais da Primeira Guerra são essas, né? Se tiverem dúvidas, repito, mandem mensagem, perguntem, pesquisem, leiam o capítulo no livro didático de vocês para reforçar o conteúdo, ok? E até a próxima.